Graça e paz, estamos aqui mais uma vez para trazer para o nosso canal a lição de número 8, que tem o título Encontrando o Nosso Próximo. Qual é a ideia que você tem de próximo? Quem é o próximo para você? Você tem noção de quem é o próximo, quem pode ser o próximo? A Bíblia diz que Deus amou o mundo todo, mas a nós ele diz, amar o nosso próximo como a si mesmo. E é essa lição que nós vamos estudar. Nós vamos aprender nessa lição muito importante quem é o nosso próximo. Ok? Então fica ligado aí, tá? Não saia daí não, fica aí até o final. Se você não se inscreveu ainda no nosso canal, se inscreva aí no nosso canal. Se você já se inscreveu, dê o seu like aí, tá? E fica aí até o fim que com certeza essa lição vai falar no profundo do teu coração. Nós vamos hoje estudar a lição do samaritano, uma lição muito importante, e o nosso texto áureo diz aqui, e que amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a nossa alma, de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. A verdade prática, ela diz, amar ao próximo inclui amar até mesmo aquele que nos aborrecem, pois encontramos em Deus o maior exemplo de que tal amor é possível. Essa lição e essa parábola aqui, ela surgiu devido a uma pergunta que um doutor da lei fez a Jesus. Esse doutor da lei, a Bíblia diz que se levantou um certo doutor da lei, tentando ou provando, depende da tradução, dizendo, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Não foi uma pessoa qualquer, foi uma pessoa que tinha um entendimento da palavra do Velho Testamento. Ele tinha entendimento disso. E através dessa resposta didática que Jesus disse, que, quando ele perguntou, que farei para herdar a vida eterna, nós sempre procuramos entender que Jesus, ele sempre procurou mostrar às pessoas, ele sempre aplicou em diversos momentos, Cristo aplicou-se a fazer com que as pessoas procurassem entender que o seu reino não era desse mundo, e que os valores, as lógicas, o modo de pensar e agir desse mundo não bate com o reino de Deus, com o reino dele. Então, Jesus sempre procurou nas suas parábolas mostrar a diferença do seu reino para com esse mundo. Então, quando esse doutor chegou a ele e fez essa pergunta, ele imediatamente ele disse para o doutor, que está escrito na lei, como lês, ou seja, como que tu entende? Já que ele era doutor da lei, ele queria saber como ele poderia herdar a vida eterna. Então Jesus falou, como tu lê, como tu entende, Mas ele não deu talvez a resposta que seria necessária. Ele simplesmente mostrou conhecimento e repetiu os textos, recitou ele, Então, é essa situação aqui que nós vamos estudar agora, entendeu? Através dessa resposta, aí surge a parábola do samaritano, o que nós vamos estudar aqui. O autor diz aqui que essa parábola, ela tem diversas interpretações, entendeu? E inclusive uma que fala que a saída ali de Jerusalém é o Éden, e ao tomar o caminho do mundo, Jericó. Então isso aí são algumas das interpretações, com método alegórico, que no final os objetivos não batem com essa parábola, entendeu? Porque essa parábola
ela é simplesmente uma resposta de Jesus ao doutor da lei, quando ele pergunta quem é o meu próximo. Entendeu? Então, didaticamente, Jesus dá uma resposta ensinando a ele, na verdade, quem é o próximo, porque ele tinha uma ideia totalmente diferente de quem é o próximo, né? Então, respondendo, né, Jesus, quando ele diz que está escrito, aí ele lê na lei, né, como lê ou como tu entende, ele respondendo disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a si mesmo, né? Então, essa prova que ele botou ele aqui, fez com que essa parábola se tornasse uma das mais importantes e mais conhecidas da Bíblia. Então, ele trazendo essa resposta aqui, ele mostrou que ele tem conhecimento, né? Na verdade, ele conhecia, né? Ele sabia, pelo menos, a letra. Eu acredito que o espírito da lei, esse doutor da lei, não conhecia, não. Agora, a letra da lei ele conhecia de cor. Ele estava apto para responder qualquer coisa que estava escrito. Agora, a interpretação, segundo o espírito da lei, ele não tinha essa capacidade, entendeu? E Jesus percebeu isso. Por isso que Jesus deu essa lição nele. Porque ele entendia a letra, mas o espírito da lei, ele não entendia, né? E muitas pessoas hoje, eles conhecem a letra. Tem pessoas que citam a Bíblia, entendeu? Com muita facilidade, mas não vive o que está escrito. Então, só o conhecimento em si não resolve. O conhecimento é ótimo, é bom, a gente tem que conhecer. Mas se eu conhecer e não viver aquilo que eu conheço, se eu conhecer e não praticar aquilo que eu conheço, não adianta. O diabo, ele conhece a Bíblia toda. O diabo, ele pode citar versículo por versículo, igual ele citou para Jesus lá na tentação, lá no deserto. Ele cita a Bíblia, ele conhece a Bíblia. Ele conhece tanto a Bíblia que ele é expert em heresia. Ele tem tanta facilidade com a Bíblia que ele cria heresias tremendas, mas ele não obedece nada. A Bíblia diz que o diabo, os demônios creem e estremecem, mas não obedece, entendeu? Então, o importante conhecer, mas se conhecer, ficar só na teoria e não praticar, não resolve. Eu acredito que era o caso desse doutor da lei. Talvez ele veio fazer essa pergunta a Jesus, quem sabe querendo receber até um elogio. Ele veio tentar Jesus, porque na verdade, né, esses doutores da lei, os fariseus e saduceus, eles nunca viram Jesus, né, estudando lá na escola dele. Jesus não aprendeu nada lá no Sinédrio, né? Ele não aprendeu nos pés de Gamaliel, igual Paulo, ele não aprendeu com esses homens, né? O ensino dele é divino, né? Então, quer dizer, os doutores da lei ficavam com o pé atrás. Poxa, como é que pode? Já que eles não acreditavam na divindade de Jesus, só via ele como um bom mestre, né? Então, de vez em quando, eles estavam cutucando Jesus para ver se extraía alguma coisa, para ver se pegava ele em alguma coisa, mas nunca se deram bem, né? Por quê? Porque a sabedoria de Jesus está muito acima. O homem mais sábio desse mundo chama-se Salomão. E Jesus falou aqui que está quem é maior do que Salomão. Então Jesus aí encerrou. Se ele é maior do que Salomão e mais sábio, pronto, quem eram esses homens diante de Salomão? Nada. E Jesus é superior a Salomão, né? Então já está determinado quem é a pessoa de Jesus. Mas isso aí não convencia, né, aos doutores da lei. Então, quando ele mostrou o conhecimento e respondeu, Jesus, né, disse: respondeste bem. Mas olha o que Jesus mandou ele fazer: faze isso e viverás. Então, tu conhece? Ah, tudo bem, então vai praticar. Entendeu? Se tu
aprendeu que tu tem que amar o teu próximo, amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Mas aí ele querendo, né, se justificar a si mesmo, o que ele fez? Ele dá uma resposta para Jesus. Quem é o meu próximo? Aí ele entra com outra situação, entendeu? Então Jesus percebeu que ele conhecia, né? E conhecia muito bem. Então, querido, pratica. É o que eu digo. É aí que entra a questão, a fé sem obras é morta. Entendeu? O que eu conheço, eu tenho que praticar, porque senão não tem valor nenhum. Não adianta eu ficar citando o versículo da Bíblia aí e não praticar nada. Então, quando Jesus falou, vai e faz a mesma coisa, não fique só na teoria, pratica, né? Que é o importante de tudo, é praticar, né? A Bíblia diz que nós não devemos ser ouvinte esquecido, né? Aí o que acontece? Ele não queria ficar por baixo, ele não queria ficar para trás, ou ele queria confundir Jesus, coisa que ele nunca ia conseguir, né? Então, aí o que ele diz? Ele diz, querendo se justificar, né? A Bíblia é bem clara aqui no capítulo 10 de Lucas, né? No versículo 29, ele, porém, querendo se justificar a si mesmo, disse a Jesus, né? Ele disse para Jesus, quem é o meu próximo? Aí que entra a questão do grande ensinamento que Jesus quer dar aqui. Quem é o meu próximo? Entendeu? Talvez ele pensasse, né, que o próximo dele poderia ser um judeu, poderia ser um amigo dele, poderia ser um parente dele, poderia ser um sacerdote, poderia ser um levita, poderia ser qualquer pessoa. Na cabeça dele, o próximo dele era alguém da nação dele. Jamais ele poderia imaginar, nessa parábola, né, ele jamais poderia imaginar que um samaritano poderia ser o próximo dele. Primeiro que eles odiavam os samaritanos. Eles tinham um ódio terrível dos samaritanos. Os samaritanos também não gostavam deles. Então havia essa rivalidade. Eles não gostavam nem de falar o nome um do outro. Uma vez João, apóstolo de Jesus, depois se tornou apóstolo do amor, e disse, samaritano não quer deixar a gente passar, vamos fazer igual a Elias, vamos pedir para Deus mandar fogo do céu. Jesus falou, que é isso, rapaz? Vocês pensam que espírito sou? Eu não sou isso aí não, eu não vim para matar ninguém não, eu vim para dar vida. Entendeu? Então a ideia do judeu com o samaritano é essa. Jamais um doutor da lei, entendeu, ia imaginar que depois dessa parábola ele tinha que entender que o samaritano também é o próximo dele. Ou seja, o próximo é aquela pessoa que precisa de você. E você tem que estar pronto para ajudar. Esse é o nosso próximo. Então, Jesus, vendo que ele queria se justificar, imaginando que poderia ser um outro judeu, o único que poderia ser o próximo dele, jamais ele ia considerar alguém de outra nação como o próximo dele. Aí Jesus conta essa parábola do samaritano. Aí Jesus conta essa parábola de que esse homem foi espancado pelos ladrões, entendeu? Ficou quase morto, né? A Bíblia diz que ele caiu na mão dos salteadores, tiraram tudo que ele tinha, entendeu? Espancaram, eles não só roubaram não só roubaram, eles arrancaram também tudo que ele tinha e depois espancaram ele e deixaram ele meio morto, desmaiado. É assim que o diabo faz espiritualmente. Entendeu? Quantos samaritanos da vida estão aí espancados pelo diabo, espancado pelos problemas, entendeu? Espancado pela vida difícil, pelo desemprego, entendeu? Espancado
pelo pecado, pela cegueira espiritual, espancado pela religião, explorado financeiramente por muitos líderes religiosos. Então, pessoas que estão aí à beira da estrada. Tem muita gente, muito samaritano aí, na beira da estrada, conforme diz o hino da harpa cristã. À beira da estrada estão muitos sofrendo, né? E os sacerdotes e os levitas da vida estão passando de largo, entendeu? O cara ficou meio morto lá. Ocasionalmente, descia ali, né, pelo mesmo caminho, certo sacerdote. Viu ele, o quê? De repente ele pode estar morto, eu vou ficar impuro, não vou poder exercer a minha função. O socorro ao próximo ficou inferior à religião. A religião proíbe essas coisas, né? Não conhece, deixa para lá. Não conheço? Deixa o cara para lá. Entendeu? Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia não ensina isso. A religião tem esses problemas. O religioso é assim. E veio de igual modo também, veio o levita, aquele lugar vendo também passou de largo, saiu fora, largou ele para lá. Não queriam se contaminar, não queriam mudar a sua rotina, não queriam mudar o seu trabalho, não queriam sair da sua zona de conforto. E realmente isso aí acontece com os religiosos. Pode ser um religioso da Igreja Assembleia de Deus, pode ser um religioso da Batista, pode ser um religioso de qualquer denominação, né? Porque as denominações, elas estão cheias de religiosos, cheias de levitas, né? Não levita cantor, estou falando levita religioso, né? E cheio de sacerdote também religioso, que não está interessado em quebrar sua rotina para ajudar alguém. Entendeu? Isso aí é o que acontece. Então, quando a gente observa isso, a gente vê que ensinamento profundo Jesus está dando para a gente, né? E depois, aí ele entra com mais um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão. Querido, a tradição religiosa passa ao largo. Agora, o amor faz a gente se aproximar das pessoas. Esse samaritano, ele foi movido de uma íntima compaixão. Você sabe o que é uma íntima compaixão? A íntima compaixão é um sentimento de Jesus. Jesus tinha esse sentimento pelas pessoas, essa misericórdia. Então a íntima compaixão, a misericórdia, ela aproxima a gente das pessoas. O que distancia a gente das pessoas é a religião, entendeu? É a tradição humana. A tradição é uma tristeza na vida das pessoas, a tradição religiosa, entendeu? Então a tradição, ela não ensina o amor. Mas esse samaritano aqui que não tinha religião, né? Porque eu acredito que o cristão não tem religião. O cristão, ele não segue uma religião, ele segue uma pessoa chamada Jesus. Eu não ando atrás de religião, eu sigo uma pessoa chamada Jesus. Jesus falou, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga. Eu sigo é Jesus, pago o preço. Mas eu sigo é Jesus, eu sigo uma pessoa que veio e morreu pelos meus pecados. A Bíblia diz que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem. Acabou. Entendeu? A nossa religião é Jesus, certo? E Jesus tem um sentimento de íntima compaixão. E esse samaritano sentiu uma íntima compaixão por essa pessoa. Sentimento de Jesus. Então, a íntima compaixão aproxima a gente das pessoas necessitadas. A gente não foge, a gente se aproxima, né? Então, esse homem se aproximou, né? Cuidou das feridas. Interessante. Ele cuidou
das feridas. Ele teve cuidado, né? Primeiro a compaixão, a íntima compaixão, né? Conforme diz a Bíblia aqui, íntima compaixão. E depois ele teve o cuidado. A Bíblia diz que ele atou-lhe as feridas, aplicou o azeite, aplicou o vinho, entendeu? Pondo sobre a sua cavalgadura, levou para uma estalagem e cuidou dele. Então, ele teve compaixão, ele teve cuidado, assim como Deus tem cuidado de nós. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, né? Não adianta dizer que ama só de boca, porque isso para Deus não resolve, certo? Isso tem que ser demonstrado na prática. O amor não precisa nem falar nele, é só praticar. Às vezes a pessoa fala de amor, às vezes nós, né, pregadores, trazendo uma mensagem, né, enorme sobre o amor. Isso aí nem adianta muito. As pessoas não estão interessadas em muita mensagem de amor, não. As pessoas querem mais é ver a prática do amor, igual esse samaritano fez. Talvez esse sacerdote aqui, esses levitas, né, numa sinagoga, eles poderiam trazer mensagens poderosas de amor, mas na prática não vivia, né? Então, ele praticou a caridade. Ele pegou essa pessoa ferida, cuidou e depois, né, colocou em cima lá do seu animal e levou para a estalagem e cuidou dele. E ele ainda fez mais, né? Ele não era um teórico, né? E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse, ó, cuida dele, e tudo que de mais gastar eu te pagarei quando voltar. Pronto. Ele fez a caridade, certo? Ele fez aquilo que Deus faria. Entendeu? E não era religioso, era samaritano. Entendeu? Se ele fosse religioso, a religião atrapalharia ele, né? Então, aí Jesus pergunta para o seu oponente, Jesus pergunta, qual, pois, desses 3 parece que foi o próximo que caiu nas mãos dos salteadores? Que pergunta, né? Essa pergunta, com certeza, ela deixou, né, o doutor da lei embaraçado, entendeu? Deixou. Porque a obra, querido, a obra de caridade, de amor, igual esse samaritano fez, ela não salva. Mas não tem cabimento alguém que é salvo não fazer um bem. Ninguém vai ser salvo pelas boas obras, mas o crente tem que ter boas obras, entendeu? Não tem como alguém dizer que é salvo e foi igual aquele sacerdote ou igual aquele levita, passar ao largo das necessidades das pessoas, tanto físicas como espirituais, né? Passar ao largo e foi indiferente. Não tem como a gente, como cristão, ser indiferente, né? A gente vai fazer o que puder. O que a gente pode, a gente faz, né? Tem coisa que não dá para a gente fazer. Então há um limite. Mas aquilo que vier à nossa mão, que a gente puder ajudar, socorrer alguém, dar um alimento, dar um remédio, dar um dinheiro, a gente até, né, tal, mas dá, é amor. Se o que a gente puder, a Bíblia, Paulo escreveu assim, ó, fazei bem a todos. Faz bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. A Bíblia não faz acepção de pessoa. O próximo é aquela pessoa que precisa de você. Então, quando a Bíblia fala fazer bem a todos, não precisa ser cristão para me ajudar ele, não. Eu posso socorrer uma pessoa que não é crente. A Bíblia diz para fazer bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Eu posso fazer bem a todos, mas eu não posso esquecer dos meus irmãos em Cristo.
Não adianta eu falar, eu ajudo todo mundo, mesmo na igreja. Isso não existe. Se nós somos cristãos, nós temos que fazer bem a todos que precisam de nós. O nosso próximo. Mas principalmente os domésticos da fé. Ou seja, eu tenho que fazer bem a todos, mas não posso abandonar os meus irmãos em Cristo. Eles são prioridade. A Bíblia ensina isso. Entendeu? Então, essa é o finalmente dessa parábola. Nós precisamos entender isso. Entendeu? Se a gente não entender isso, a gente não vai entender nunca o que é amor. Então, quando Jesus diz, qual desses três te parece o teu próximo? Ele disse, o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus, vai e faz da mesma maneira. Jesus não brincou aqui. Entendeu? Você observa aqui uma coisa, ele não teve nem coragem de falar o nome samaritano. Engasgou, não saiu. Ele não teve coragem de dizer. Quando Jesus falou, qual dos três que é o próximo aqui? Qual dos três foi o próximo daquele pobre coitado que caiu na mão dos salteadores? Ele tinha que falar o quê? O samaritano, mas ele não falou. Entendeu? Quer dizer, ele aprendeu uma lição muito importante ali, mas ele saiu calado. Ele não teve como rebater. Ele disse o que usou de misericórdia para com ele. Ele não falou o samaritano. Engasgou. Mas ele teve que dizer que foi aquele que usou com misericórdia. Foi o samaritano. Então Jesus diz para ele o quê? Vai, faz da mesma maneira. Olha só. Entendeu? Vai e faz da mesma maneira. Olha que ensinamento. Entendeu? Que ensinamento maravilhoso que Jesus deu para esse samaritano, para esse doutor da lei. Ele deve ter se arrependido de ter ido lá provocar Jesus, entendeu? Então, fica claro que o próximo é qualquer pessoa que precisa da gente. Fazer bem a todos, mas principalmente os domésticos da fé, principalmente os cristãos. Nós temos que ajudar todo mundo, mas não podemos se esquecer da igreja. Entendeu? Então, é ensinamentos, né, que a gente precisa ter. Isso aí são medidas de amor para com o necessitado. Nós temos que ter essa medida de amor nos nossos corações, certo? Então, quando Jesus usa o samaritano, o que ele está querendo dizer? Eu tenho que ajudar aquele que precisa de mim, independente da sua nacionalidade, independente da sua cor, independente da sua religião, independente da sua vida social, independente da sua vida financeira, independente da sua nacionalidade. Então Jesus aqui, ele generaliza. O nosso próximo pode ser qualquer pessoa que precisa de nós. Não podemos fazer acepção de pessoa. Não podemos. De jeito nenhum. Então, eu tenho certeza que essa parábola simples, mas de uma profundidade tremenda em matéria de caridade, de amor, de ajudar os necessitados, de não fazer acepção de pessoa, né? Nós não devemos escolher a quem ajudar. Ajudou, pronto. O samaritano fez isso, foi lá, cuidou dele, cuidou das feridas dele, tratou dele, depois pegou ele, botou na sua cavalgadura, levou lá para a hospedaria, pagou a hospedagem dele e mandou cuidar dele, que ele pagaria na volta. Então ele se interessou por aquela pessoa. Então esse é o nosso próximo. Talvez o teu próximo seja alguém que está precisando ouvir a palavra, você não fala, né? Quem sabe, às vezes o próximo é alguém que está precisando, que está morrendo, não fisicamente. É alguém que espiritualmente está sendo espancado pelo diabo. Está vivendo na idolatria, na feitiçaria,
vivendo um inferno, viciado nas drogas, na bebida. O diabo está espancando ele de tudo quanto é jeito. Ele não está caído na beira da estrada fisicamente, mas espiritualmente ele está caído na beira da estrada. A questão aqui não é só fisicamente, a questão é espiritual. O mundo hoje está sendo espancado pelas ideologias, entendeu? Está sendo espancado pelas falsas religiões, pelas heresias, pelo engano, pessoas usando a Bíblia para explorar as pessoas. Estão precisando de uma palavra de verdade, entendeu? Pessoas, pais, família destruída por filhos nas drogas, homens infiéis, mulheres infiéis. Há um espancamento generalizado por parte do adversário devido ao pecado. Pelo homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens. Então, as pessoas não estão só espancadas no sentido físico. As pessoas não estão só precisando de alimentos, comida, não. Eles não estão precisando só da comida que perece, não. Estão precisando de ajuda espiritual. Pessoas desanimadas, sem ânimo, sem a graça de Deus. Precisando de uma palavra animadora. É isso que as pessoas estão precisando também. Precisando de ajuda psicológica, espiritual. E é o nosso próximo. É aquele que está precisando. Qualquer pessoa que estiver precisando é o nosso próximo. Entendeu? Vou repetir aqui. De acordo com o ensinamento de Jesus, o que fica claro é que o próximo trata-se de qualquer pessoa que se aproxima de outra com amor verdadeiro e generoso, sem levar em conta as diferenças religiosas, culturais e sociais. Jesus deixa claro. Entendeu? E o próximo é aquele que estiver precisando de você. Então, que Deus te abençoe, querido. Guarda essa lição no teu coração e até a próxima lição, tá bom? Fica aí no nosso canal, se inscreva se ainda não se inscreveu, dê o seu like aí, dá a sua curtida, tá bom? Assista até o fim esse vídeo, que você vai ver a bênção que é para a sua vida. Que Deus te abençoe, tá? Até a próxima.